Você já percebeu como certas interações podem trazer a sensação de aprisionamento, mesmo sem a imposição de restrições tangíveis? A realidade é que solicitações aparentemente triviais podem, na verdade, abrigar armadilhas psíquicas de difícil reversão. A incapacidade de discernir essas dinâmicas pode levar à manipulação, culminando na perda gradual da sua singularidade intrínseca. Hoje, pretendo desvelar percepções que raramente são compartilhadas. Permaneça comigo até o fim, pois o que está prestes a ser revelado tem o potencial de libertar sua alma permanentemente de influências que se assemelham a vampiros energéticos. Se você anseia por sentido, clareza e cura interior, se sente um despertar para uma dimensão mais profunda dentro de si, parabéns, você possui uma mente reflexiva. Inscreva-se no canal Mentes em Diálogo agora e prossiga nesta jornada de autoconhecimento conosco. Para solidificar a ideia que desejo transmitir, compartilharei inicialmente uma breve narrativa. Em uma antiga comunidade aninhada entre florestas densas e rios sinuosos, os habitantes adornavam seus peitos com amuletos, cada qual simbolizando suas aflições e aspirações mais profundas. Contam as histórias que, sempre que alguém nutria o desejo de exercer controle sobre outrem, oferecia um pedido aparentemente inofensivo, um pequeno favor, uma promessa sutil, uma simples gentileza. Mal sabiam que acolher tais pedidos era como atar fios invisíveis ao próprio espírito. Analogamente, o mesmo ocorre em sua experiência. Quando alguém solicita algo que demanda a negação do seu ser, da sua verdade interior, da sua energia vital, do seu tempo precioso, não estão meramente pedindo, estão, na verdade, implantando um gancho sutil em sua psique. E a cada anuência inconsciente, você cede uma parcela da sua soberania interna. Carl Jung, em sua profunda sabedoria, afirmava que a maior tragédia humana não reside no sofrimento em si, mas sim no autoabandono inconsciente. Pessoas em nosso círculo, amigos, colegas, até mesmo familiares, nem sempre agem com intenção maliciosa. No entanto, inconscientemente, suas sombras clamam por aquilo que você possui e que lhes falta: luz, liberdade, autenticidade. O perigo reside precisamente na aparente normalidade desses gestos. O primeiro pedido invariavelmente parece razoável: uma assistência extra no trabalho, um segredo a ser guardado, um compromisso que você internamente sabe que será esmagador, mas que você aceita por medo de desapontar. Esses pequenos fios gradualmente se entrelaçam, formando uma verdadeira teia. Já se questionou a razão de, por vezes, sentir uma exaustão inespecífica, uma angústia silenciosa que parece drená-lo internamente? Isso ocorre porque sua alma está arcando com o custo das concessões invisíveis. As 5 revelações que compartilharei ao longo desta jornada são precisamente esses pedidos envenenados, aquelas exigências disfarçadas de normalidade, quando aceitas, corroem sua integridade psíquica de forma imperceptível. Contudo, antes de identificarmos cada uma delas, é crucial reconhecer a arquitetura desse veneno. Ele opera de forma insidiosa, pois se âncora em arquétipos profundos presentes no inconsciente coletivo: o herói salvador, o mártir, o filho obediente, o amigo leal. Se esses arquétipos não forem integrados conscientemente, eles nos escravizam em ciclos repetitivos de culpa e servidão. Imagine, por um instante, uma porta de ferro pesada e enferrujada. De um lado, reside sua vida autêntica; do outro, o fardo das expectativas alheias. A cada sim proferido sem reflexão, mais uma corrente se fecha sobre essa porta. O que está em jogo não é meramente seu tempo, é sua essência mais profunda. Carl Jung ensinou que a individuação, o processo de se tornar o indivíduo único que você verdadeiramente é, somente se concretiza quando ousamos desagradar o mundo para não trairmos nossa alma. Negar esses pedidos não constitui crueldade, é um ato de sabedoria, a expressão mais profunda de respeito por si mesmo. E antes que você presuma que é simples identificar esses pedidos disfarçados, compreenda que eles vêm embalados em sedução emocional,
culpa, medo, promessas de pertencimento e elogios manipuladores. O inconsciente coletivo nos programou para atender a esses chamados sem questionar. Recusar parece errado, parece egoísmo, mas, no fundo, é o único caminho para a verdadeira liberdade. Você sente isso? Não sente? Lá no fundo, algo alerta quando uma dessas armadilhas se aproxima, uma pontada de desconforto, um frio na espinha, uma pequena voz interior dizendo: isso não é seu. E é precisamente ao ouvir essa voz interior e aprender a confiar nela que você começará a recuperar tudo o que lhe foi tirado ao longo dos anos. Porque ainda temos muito a aprender até o final deste vídeo, e o que está por vir abrirá seus olhos de uma maneira que talvez nunca mais se fechem. Era uma noite silenciosa em meio à névoa densa de uma floresta esquecida. Um jovem caminhava em direção a uma velha cabana. A cada passo, sentia o peso de algo que não sabia nomear, como se fios invisíveis puxassem seus tornozelos para trás. Ele não via nada, não ouvia nada, mas algo em seu peito gritava para que ele voltasse. Ignorou. Lá dentro, encontrou uma anciã, de olhos profundos. Ela sorriu, oferecendo um pequeno pedido. Fique comigo esta noite, apenas para que eu não me sinta sozinha. Um pedido singelo, certo? Mas ao aceitar, o jovem prendeu-se em um ciclo que roubou sua juventude, seus sonhos, sua alma. Tudo começou com um único sim. Assim também é na vida real. A maioria dos pedidos que destroem nossa psique não se apresentam como ordens, vêm como súplicas doces, como favores aparentemente inofensivos. Eles se infiltram quando você abaixa a guarda emocional. Carl Jung afirmava que toda verdadeira traição tem início com a traição de si mesmo. Quando você aceita carregar o fardo dos outros para ser aceito, amado ou reconhecido, você planta em si uma semente de autonegação. E essa semente, mesmo que adormecida, cresce silenciosamente até sufocar tudo o que você poderia ter sido. É preciso coragem brutal para reconhecer isso, porque nossa cultura romantizou o sacrifício cego. Ensinaram-nos que ser bom é atender sem questionar, servir sem limites, aceitar sem ponderar. Mas, no fundo, ser bom dessa forma é um suicídio simbólico. Todo pedido que exige que você negue sua intuição, silencie sua voz, abdique dos seus sonhos, seja menos para que o outro seja mais, é uma armadilha psicológica. E o mais perverso é que, quando você diz não, essas mesmas pessoas, inconscientemente ou não, tentarão fazê-lo sentir culpa. Dirão que você é frio, egoísta, insensível. É aqui que a verdadeira guerra interior tem início. Porque dizer não é apenas rejeitar o pedido do outro. É também confrontar suas próprias máscaras internas, sua persona de boazinho, seu complexo de salvador, seu medo ancestral de ser abandonado. Você já se perguntou por que sente tanta ansiedade ao imaginar decepcionar alguém? Porque o medo do conflito o paralisa mais do que o sofrimento da submissão. Esses medos não são seus. Eles foram programados em você por gerações e gerações de pessoas que também abriram mão de si mesmas para pertencer. Mas existe algo ainda mais assustador do que decepcionar o outro. É viver uma vida inteira decepcionando a si mesmo. Quando você cede a esses pedidos venenosos, inicia um processo de fragmentação interna. A cada concessão, uma parte de você se cala, uma parte de você se esconde, até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou. Esse é o preço da inconsciência. E é por isso que, a partir de agora, a regra é simples. Se um pedido o obriga a abandonar sua essência, a resposta é não. Sem culpa, sem justificativas, sem promessas de compensação futura. Recusar-se a ser manipulado emocionalmente é um ato de alquimia psicológica. Você transmuta a energia da culpa em poder interior. Você toma de volta as rédeas da própria existência. E quando isso acontece, algo mágico ocorre também. As pessoas certas, aquelas que respeitam sua alma, começam a se aproximar,
enquanto aquelas que só estavam ali para sugar sua luz se afastam como sombras diante do sol. A sombra coletiva odeia quem ousa ser livre. Mas sua liberdade é a única coisa que pode curar, não apenas você, mas também o mundo ao seu redor. O que está prestes a ser revelado ainda vai mais fundo, porque existe um último tipo de pedido, o mais perigoso de todos, aquele que parece vir de dentro de você. Mas, na verdade, é a voz da programação ancestral tentando sabotá-lo. E é sobre isso que vamos mergulhar agora. Fique comigo, porque o que vem a seguir é a chave para se libertar de todas as amarras invisíveis que ainda o prendem. Imagine um viajante perdido em um deserto interminável. Durante dias e noites, ele caminha em busca de água, de abrigo, de salvação. Até que, no momento de alucinação, ouve uma voz suave vindo do próprio peito. Pare de lutar. Aceite seu destino. Deite-se na areia. Desista. Era seu próprio inconsciente, tentando protegê-lo da dor da esperança. Era a voz interna que, em vez de impulsionar, tentava anestesiar. Na vida real, essa voz não soa diferente. Ela sussurra em momentos de fraqueza. Você não merece algo melhor. Não é tão ruim assim. Poderia ser pior. É egoísmo querer mais para si mesmo. Esses pedidos não vêm dos outros. Vêm da parte de você que aprendeu cedo demais que sonhar é perigoso, da parte que se moldou para sobreviver em ambientes onde brilhar era proibido. Essa voz é filha do medo, não da verdade. Carl Jung chamava isso de confronto com a sombra, o momento em que somos obrigados a olhar para dentro e reconhecer o quanto fomos cúmplices do próprio aprisionamento. Não porque somos fracos, mas porque, em algum momento, ser pequeno foi a nossa única forma de permanecer vivos emocionalmente. Essa sombra interna pede constantemente que você aceite menos do que merece, que permaneça em relações tóxicas por gratidão, que tolere desrespeito por compaixão, que silencie suas necessidades para não ser um peso. E quanto mais você atende a esses pedidos silenciosos, mais a sua luz se apaga. Mas aqui está a verdade crua. Ninguém virá de fora para libertá-lo dessa prisão. A chave está nas suas próprias mãos. Mas para usá-la, você precisa enfrentar o terror existencial de contrariar sua programação mais profunda. Precisa dizer não à sua sombra adestrada. Precisa suportar a dor de desapontar expectativas antigas. Precisa desafiar a lealdade invisível às narrativas que diziam que você não podia ser grande, livre, inteiro. A verdadeira individuação, o processo de se tornar quem você nasceu para ser, exige essa ruptura radical. É por isso que, antes de se afastar das pessoas que fazem pedidos abusivos, você precisa primeiro afastar-se das vozes internas que o convencem a aceitá-los. Essa batalha não é pequena, ela é mítica. É a luta de Hércules contra a Hidra, de Perseu contra a Medusa. É o herói interior encarando seus próprios monstros, não para destruí-los, mas para integrá-los, para transformar medo em força, culpa em compaixão, autoabandono em soberania. E aqui nasce uma verdade brutal e libertadora. Toda vez que você diz não para esses pedidos internos de autoabandono, você resgata mais um fragmento da sua alma perdida. Toda vez que você se escolhe, você reescreve seu destino. O mundo não precisa de mais mártires da aceitação cega. Precisa de almas inteiras que caminhem com suas próprias pernas e inspirem outros a fazer o mesmo. Por isso, a pergunta final que ecoa é simples, mas poderosa. Você está disposto a enfrentar a dor da autenticidade para viver a liberdade da sua verdadeira essência? Porque, no final, só existem dois caminhos, o da obediência silenciosa à programação invisível, ou da criação consciente do seu próprio destino. A escolha é sua. Sempre foi. E agora você já tem a consciência que ninguém poderá tirar de você. Em um mundo que o ensina desde cedo a ser menos, a se moldar, a se calar, há algo dentro de você que nunca se apagou, uma centelha, um eco silencioso que diz: existe mais. Talvez você tenha passado anos ignorando essa voz. Talvez tenha aprendido a vestir máscaras,
atender pedidos que traíam sua essência, apenas para pertencer, apenas para ser aceito. Mas a verdade é que a vida real, aquela que pulsa além da sobrevivência, começa exatamente no instante em que você diz não. Não há manipulação disfarçada de amor. Não há exigência camuflada de lealdade. Não há voz interna que o pede para desistir de si mesmo. O não é a pedra angular da sua liberdade. É a espada que corta os laços invisíveis. É o rito de passagem para uma existência em que você é o autor da própria história. Carl Jung sabia que o preço da individuação é alto. Enfrentar a sombra exige coragem brutal. Romper com o inconsciente coletivo é nadar contra o oceano das expectativas. Mas a recompensa? A recompensa é a vida vivida com alma inteira, com presença real, com amor verdadeiro. Você não está aqui para se tornar uma réplica dos medos alheios. Está aqui para se tornar quem você nasceu para ser, sem permissão, sem concessões. Agora, a pergunta que ecoa dentro de você é inevitável. Você vai atender mais uma vez ao pedido para se diminuir, ou vai finalmente ouvir o chamado da sua própria grandeza? O mundo está cheio de portas fechadas, mas a mais importante de todas só pode ser aberta por dentro. A chave está em suas mãos. O momento é agora. A vida que você deseja, aquela que pulsa em silêncio no fundo da sua alma, começa no instante em que você ousa escolher a si mesmo. E nunca mais peça desculpas por ser inteiro e inteiramente você. Até o próximo vídeo.